Bom dia, estou aqui esperando a Lígia entrar. Foi? Ê, Eva! Tudo bem? Vou ajustar meu fone aqui que eu tô te ouvindo por aqui, não tá pegando. Ah, foi, agora foi. Mari, só uma dica. Eu acho que se você. Oi! Peraí. Tudo bem, meu amor? Eu acho que se você apertar no ao vivo, aparece o tempo para a gente não precisar, Ah, se der boa, uma estendida, não cair de repente, assim. ótimo. Não tá pegando meu fone. Alô? Fala Fala alguma de coisa. novo. Sim, para mim tá tudo certo. Não tá pegando o fone por algum Oi, motivo. Glaze! Bom te ver aqui! Bom dia, turma. Oi, Rena, tudo bem? Então, cá estamos aqui hoje para bater um papo sobre saúde, um paralelo do corpo e planeta, né? Um paralelo entre corpo e planeta. Eu sou a Mariana Lara, sou psicóloga, terapeuta corporal, facilito rodas de tambores. E a Liri, carinhosamente chamada, Lígia e eu nos conhecemos em 2001, na Faculdade de Belas Artes em São Paulo, na nossa formação de arte e educação. Isso lá em 19 anos atrás. De lá para cá, muitas águas rolaram. E recentemente, a gente trocando figurinhas, né? Hoje em dia, as duas são mães. E como as nossas vidas são guiadas por escolhas, a gente está aqui para falar de, enfim, escolhas pessoais, escolhas para o planeta. E eu quero compartilhar uma história, mas Li, você quer falar alguma coisa antes? Não, tô. Pode compartilhar e eu já vou entrando conforme. Peraí, vou o telefone. Então, eu queria falar que teve um momento que foi um divisor de águas na minha vida, que foi quando, em 2014, o meu corpo começou a manifestar que algo não estava legal, né? Então eu tive recorrentes situações de cândida pelo corpo. Eu comecei a desenvolver alergias que até então eu não tinha. Eu tive assim uns episódios de vômito, desinteria, umas coisas teoricamente do nada, né? E aí eu fui entender que, putz, tem algum colapso aí, né? Tem alguma coisa pegando que não tá legal. E então foi quando uma amiga comentou, ai, porque eu descobri que eu sou celíaca, né? Intolerante total ao glúten. E aí eu falei, como é que você descobriu, né? Ela falou, não, porque eu tinha hematomas, eu tinha dores nas articulações e tal. Eu falei, putz, eu não tenho isso, mas eu acho que tem alguma coisa errada, né? Porque algo não está fluindo aí, porque, né, o corpo está manifestando. E aí caí num nutricionista funcional. E lá aos 18 anos, eu fui num médico, num gastro, porque eu sofria, enfim, prisão de ventre, muitos anos, né? Intestino ruim por 21 anos. E aí o cara virou e falou assim: ah, não, você tem dificuldade de ir ao banheiro porque o seu intestino é longo demais. Então talvez até seja caso cirúrgico. Eu falei, gente, como assim, né? Caso cirúrgico. Enfim, Eu fiquei. estava com você nessa ocasião. Você estava comigo, inclusive você foi comigo nessa consulta. Eu fui. E aí eu falei, bom, não tá pegando isso aqui, tá? Então eu vou tirar. Você tá me ouvindo bem? Tô. E aí,
enfim, né, nessa ocasião, 18 anos, eu falei, bom, não vou fazer cirurgia, coisa nenhuma, e vamos tocar a vida, né? Mas ainda assim, né, indisciplinada na ocasião, faculdade, aquela coisa, né? Lanches mil, forró, né? Então a gente não era tão assim, o corpo também não, ainda assim ele sobrevivia, né? Apesar dos desafios, ele sobrevivia bem. Mas aí quando eu cheguei, né, em 2014, já com 32 anos e tal, eu falei, putz, acho que eu preciso olhar para isso, né? E sofria de muitas cólicas menstruais, né, a pele manifestava, enfim, mal-estar, estufamento, alergias e todo aquele mal-estar, e uma letargia também que eu sentia, mesmo tomando muito suco verde, né, umas coisas integrais e tal, aquilo, enfim, estava esquisito. E aí eu cheguei nesse nutricionista e ele falou, Mariana, eu quero que você fique 30 dias sem consumir açúcar, glúten e laticínio. Eu falei, nossa, que coisa mais radical, né? Enfim, daí pega um pouco essa questão das escolhas, né? Porque eu me considero uma figura que era totalmente viciada no açúcar. Eu fui criada com base no açúcar. Então, viver sem açúcar me parecia inconcebível. E quando ele me fala, né, 30 dias sem açúcar, sem glúten e sem laticínios, eu era também aquela figura que consumia pão inúmeras vezes por dia. Só que daí, né, entra aquela potência pessoal de determinação, que você fala, gente, isso está na minha mão. Ou eu mudo, ou eu pago um preço. E aí eu falei, não, vou fazer esse teste. E tirei forças da alma, né, para conseguir fazer. E foi chocante o que eu descobri. Né? Foi chocante. Eu fiz 30 dias determinadíssima, assim, não cortei nem um dia. E o que eu observei? Que tirar o glúten afetou diretamente o meu intestino, aquele que o médico lá atrás queria operar, diretamente, né? Eliminou a questão de gases, de letargia, de estufamento. A questão do açúcar foi assustador, porque mexeu em comportamento. Né? Então, afetou diretamente a ansiedade. E a questão dos laticínios, né? Eu tinha muito muco, muita rinite, e aquilo eliminou, assim, em 3 dias, a questão alergênica, né? Enfim, voltei lá 30 dias depois, já me sentindo muito melhor, muito melhor. Aí o cara fala, sabe o quê? Então agora você fique 90 dias sem glúten, sem açúcar. Eu falei, pô... Já que deu certo, né? Eu falei, como assim? Que estratégia é essa, né? Eu falei, nunca mais vou comer essas coisas. Ele falou, olha, se você conseguir ficar mais 90 dias sem, a tua relação com esses elementos nunca mais vai ser a mesma. Lígia do céu, dito e feito. Nunca mais a relação foi a mesma. Isso já faz 6 anos, né? Hoje eu voltei a comer queijo curado, mas a relação com açúcar assim mudou. Quando eu como é uma outra relação, né? Eu que faço, ou é mel, é melada, eu acho que a gente tem uma dependência, né? A gente cresce com uma dependência. Depois que quebra isso, já muda a relação, porque passa a não ser mais de dependência, né? Você passa a escolher. E hoje eu vou dar uma quebradinha na regra, hoje eu vou comer um brigadeirinho, hoje eu vou comer isso, aquilo. Então passa a ser não mais a regra do jogo, né? Comer sempre açúcar, comer sempre, né, muito trigo. E a questão do trigo, inclusive, é uma coisa que enquanto você falava me veio. Pessoas celíacas, né? Cada vez mais normal a gente ouvir, né? Que tal pessoa é celíaca, tal pessoa... Ou até desenvolveu uma intolerância e tal, e não sei o quê. Então, assim, hoje o nosso trigo, né? Ele não é o mesmo de 100 anos atrás. Meu nutricionista falou isso também. Uhum. Então, assim, tem muitos... Hoje o que a gente consome, a gente tem que estar muito atento para o que a gente consome.
né? Porque muita coisa já foi modificada, né? Transgênicos, muito agrotóxico em tudo, né? Então isso tudo acaba também interferindo diretamente, mas assim, como uma bomba mesmo na nossa saúde, né? É. E na ocasião, olha como essa questão, como é importante a gente ficar atento, né, e desperto. E aí eu chamo, né, de potências pessoais também, esse lugar de autoconfiar, autoconfiar em intuição, né? Você se conhecer Uhum, ao ponto dessa escuta de corpo fazer toda a diferença. Porque assim, lá atrás o cara me falou para operar meu intestino, que isso seria um caminho. Aí, anos depois, isso, né, depois de 2014, eu fui numa ginecologista. Daí cheguei lá, primeira consulta, nunca tinha visto a mulher na vida. Ela vira e fala assim: "Ai, você tem endometriose". Eu falei: "Oi? Eu tô com cara de endometriose? Porque como assim? Tô chegando aqui a primeira vez, você nunca me examinou, nunca me pediu exames". E, gente, eu saí de lá, ela deu hormônios e não sei o que, não sei o que lá. Eu escrevi uma detalhada avaliação para aquele atendimento, que eu achei um absurdo. Quer dizer, se eu não tenho, né, um conhecimento que eu vim adquirir depois, e alimentação, como essas coisas afetam na minha vida, né? No meu corpo manifesta uma série de alergias, de vômito, desinteria e candidíase não é uma questão pontual, isolada, vaginal, não é. É muito além disso. Pega a questão de alguns casos até associados à depressão, pega micose, pega falta de concentração, pega dificuldade de sono, pega uma série de coisas. Então, você indicar uma pomada vaginal local para olhar, né, para sanar esse todo, é um absurdo, assim. uhum. Né? O que eu chamo hoje, Fica... por exemplo, de corpo guiança é ter esse contato mesmo, essa conexão consigo mesmo, de ver como é que eu fluo, como é que eu me guio através da minha vida por essa leitura de corpo. Então, Uhum, hoje eu percebo, né? Como cada alimento interfere no meu corpo, como isso reverbera, como é que é a questão dos ritmos, do ritmo na minha vida. Acho que isso fica muito evidente no pós-parto, né? Porque a gente passa privação uhum, de sono, muda a alimentação, uma série de coisas, e dá uma fome do cão, inclusive, né? Então, como é que eu alimento? Me nutro mesmo, né? Em água, com elementos mesmo nutritivos, como é que passa a ser, né, a nutrição através das relações, das escolhas uhum. profissionais. Então, isso nos guia pela vida, né? Vida fora. Hoje eu tomo decisão com base em muita coisa que meu corpo me sinaliza. Uhum. Não, e tem uma coisa muito importante da gente olhar aí é essa questão de, assim, geralmente, né, um médico mais tradicional, né, mais convencional, ele vai olhar aquilo só. Vamos supor, tá, que a questão é a Cândida. Ah, você tem que passar esta pomada. Então, assim, ele deixou de olhar todos os outros aspectos, né? Tudo, todos os outros aspectos do que, o porquê que causa isso, né? E como que eu posso tratar isso. E eu acho que isso vai muito, assim, a gente acaba reverberando, a gente acaba reproduzindo esse padrão em como a gente faz as coisas com a natureza, com a terra. Então, assim, a forma como a gente enxerga, por exemplo, agronegócio, né? Então, assim, eu vou fazer o plantio de uma espécie, Uhum. né? De uma coisa só, né? Então, assim, por que que a agrofloresta ela é tão rica? Porque ela tem, a gente vê exatamente tudo, né? A gente e ali naquele sistema acontece naturalmente, às vezes até a cura de uma praga, alguma coisa que está ali. Então é um sistema integrado, né? E a gente perdeu um pouco isso. Assim como a gente, tipo, né, vê, assim, uma doença, então é isso que você tem que tomar. A gente esquece de olhar todo o resto, e assim como é com a natureza, né? Então aqui eu vou plantar isso, né? E aí o que que precisa? Para sustentar
esse olhar fragmentado, vamos dizer assim. Precisa de uma série de agrotóxicos que né, para você colocar coisa na terra que ela não dá conta, né? Então a gente acaba, de uma certa forma, tentando manipular demais uma coisa que naturalmente ela aconteceria. Uhum. E não, naquela ocasião, né, aquele colapso de corpo que eu tive, né, que foi totalmente psicossomático, me faz pensar muito num colapso ambiental, né, que a gente está passando agora. Quer dizer, a Terra manifestando Uhum. desequilíbrios, né? Então, O que a Terra está manifestando, né? O que o planeta está manifestando para a gente, né? tendência total de mudança de comportamento. É Uhum. uma leitura que eu faço do momento pandêmico hoje, e foi uma leitura que, graças às deusas, eu fiz lá atrás também. Porque eu fui entender, por exemplo, né, das recorrentes desesperadoras candidíases, que aquilo eu associei muito a situações invasivas, né, de relações familiares. Então, a Cândida, para mim, está muito ligada à invasão de espaço, ao não respeito de um espaço seu. Isso foi, assim, impressionante, né? Uhum. E quando você fala, né, de um uso pontual de uma pomada e só, isso é limitar, emburrecer todo um processo Totalmente. absurdo e enriquecedor de um aprendizado de corpo, mas também de novos hábitos a serem criados, de mudança de comportamento, Uhum. de escolhas de vida. De vida. Exatamente. E eu escolhi a partir daí, por exemplo, eu experimentei bicarbonato de sódio, vinagre de maçã, tintura de barbatimão, chá de aroeira, bom, fiz limpeza de fígado, limpeza de intestino, fiz umas coisas que são um pouco radicais que hoje em dia eu não faria. Eu faria mais brandas, porém mais consistentes na diária, né? No cotidiano. Agora, que mais? Argila. Gente, argila verde, sucesso. Óleo essencial de lavanda, né? Uma série de outros autocuidados e que nos dá uma autonomia na saúde e uma autonomia Uhum. com hábitos de uma forma geral. Isso faz Sim, toda a diferença, né? Óleos essenciais eu achava que era uma questão assim, para dar um cheirinho e dá um tal. cheirinho, né? Isso é uma potência. Eu me tornei revendedora, porque eu fazia um monte de experiência, né? Com escaldar pés, com colocar na fronha, com inalação, passar no corpo, passar no cabelo, passar. Gente, aquilo é maravilhoso. Não, teve semana passada, meu filho tem, né? O João se conhece, ele tem lá suas coisas de bronquite, né? Nesse tempo que fica mais frio e tal. A gente foi para Taubaté, começou, né? Desencadeou lá o processo dele. E ele tava totalmente assim. Eu peguei lá o olhinho de eucalipto. Eu falei, João, deixa eu pingar 2 gotinhas. Eu pus assim na gola do casaco dele 2 gotinhas e da Maria também, que ela tá aí online. Ela adora nos assistir. E aí, coloquei 2 gotinhas assim. Gente, foi mágico o negócio. 5 minutos depois, ele falou assim: Nossa, mãe, eu acho que melhorou mesmo. Eu acho que deu certo. Eu achei que era só um cheirinho. Então, é legal que, assim, e até, né, medicamentos que eu costumo usar aqui, né, eles são, né, mais naturais e tal. Então, as crianças gostam, né, de tomar. Então, é sempre uma coisa mais leve, é mais ok, assim, né? Então, parece que conversa mais, né? Então, e aí parece que fica só nesse cheirinho, mas quando a gente realmente encontra a potência disso, a gente vê que, assim, gente, é muito forte. E a gente acabou meio que se desconectando disso, né? E essa escuta também, que eu acho que é a primeira coisa. Eu também tenho um episódio bastante marcante na minha vida, que eu cheguei a ir para o hospital, né? Porque eu estava passando por uma situação, né, bastante complicada e tal. E, de repente, um belo dia, eu estava ótima, estava viajando e tal, não sei o quê, começou a me dar uma dor na barriga.
E aquela dor, ela começou a reverberar, e ela começou a ir para baixo, começou a ir para as costas, começou em tudo, mas num ponto assim, que eu não podia, eu tinha que ficar deitada exatamente na mesma posição, eu não podia mover um músculo do meu corpo. Então, assim, para respirar, eu tinha que tomar cuidado, porque senão doía, assim, de um jeito que eu falava, gente, estou morrendo, não é possível. E eu acabei indo para o hospital, né? Quando eu voltei da viagem, falei, mãe, me ajuda, que eu não consigo nem chegar no hospital, você precisa me levar. Eu fui para o hospital, e aí começou a batelada, né? De exame e tal, não sei o que, bababá. Para variar, nada foi encontrado. Né? Então, assim, eu já achei que tinha, sei lá, supurado uma apendicite, já tava, né? E nada foi encontrado. E aí, bom, ela chegou, né, depois de muitas horas, eu em observação e tal, e não sei o quê, eu tive que assinar um termo que eu continuaria a observação em casa, porque senão eu ficaria lá, eu entendo a responsabilidade, né, do hospital e tudo mais, mas é quase que um assim, a gente precisa achar no físico, né, a coisa da pomada, a dor. Então eu preciso achar isso aqui que causou fisicamente aquele mal-estar, aquela dor, enfim. E aí eu virei uma hora para minha mãe, eu falei, mãe, eu já sei o que que é. Eu parei uma hora no banheiro, olhei no espelho, sabe quando você fala assim, gente, para, analisa, sabe assim? E aí eu comecei esse movimento de analisar. Eu falei, gente, lógico, né? Lógico. Naquele momento ficou muito claro para mim. A situação que eu estava passando estava completamente indigesta, né? Não estava insustentável, né? O que a gente fala eu falo mais, né? Sustentabilidade e insustentabilidade estava insustentável, né? Não estava mais dando, tava usando os meus recursos de tudo muito mais do que eu podia, né? Então eu já estava num limite ali e eu olhei ali no espelho e falei não, já entendi tudo. Falei para mim assim, já entendi tudo. Eu saí do banheiro, virei para minha mãe e falei, podemos ir embora. E aí assinei o termo, a médica chegou, né, com um calhamaço de folhas, tudo escrito, você vai tomar isso, isso aqui, não sei quantas vezes por dia, por tantos dias, não sei o que, brará, brará. Saí do hospital, minha mãe, bom, vamos passar na farmácia, né? Eu falei, não, nem passo porque eu não vou tomar nada, eu já sei da onde que vem, né? Então, essa coisa da escuta, né, da gente entender da onde que vem as coisas e que não necessariamente a gente precisa, né, aquela coisa tão focal. Ah, esse é o problema, então faça isso, né? Porque a gente é muito integrado, né? A gente tem várias áreas, né, que acabam. Sim, eu considero, né, essa escuta do próprio corpo e do dia a dia, percebendo mesmo, né? Percebendo sensações, percebendo, fazendo leituras assim, como uma grande potência pessoal, né? Teve uma ocasião que eu trabalhava num lugar que eu brincava, né, que o uniforme dava uma tirada na libido, porque era inteiro preto, relâmpago. Eu tinha uma salinha minúscula com luz branca sem janela e era um trabalho que eu adorava. Eu atendia adolescentes, tal, eu gostava muito. E aí, num determinado dia, eu comecei a ter uma falta de ar, assim. Eu nunca tinha tido aquilo. Né? Ter uma falta de ar e uma falta de ar. Eu falei, meu, o que é isso? Aí saí pelo corredor lá da instituição. Eu falei, meu, eu preciso sair daqui. Eu preciso me desligar deste lugar. No dia seguinte, eu estava lá na sala da direção, falei, ó, estou me desligando no fim do ano porque não dá. E aí, né, a leitura qual foi? Putz, é uma crise de ansiedade? Sei lá, possivelmente ia desencadear alguma coisa nesse sentido. Mas Uhum, olhar para isso, qual foi? O que você está fazendo nesse lugar onde eu sou diariamente podada na criatividade? Para mim, uhum, a possibilidade de movimento e de criar é imprescindível. Né? É imprescindível. E aí, aquele dia eu falei, gente, eu nunca tive isso na vida, em lugar nenhum, sabe? E eu adoro. Trabalhava com adolescentes, adorava.
Mas eu falei, mas tinha uma coisa muito engessada, né? Imagina, passar 8 horas do dia sem uma janela, só com a luz branca, numa Nossa, nada, numa roupa preta de lanca. Sabe? Puxado. é. E aí eu Então, pedi demissão daquilo. Mas olha só, né? Eu venho de uma família que eu sou neta de dois avós médicos. E a minha hum, referência de medicina, cuidado, não sei o que, era uma coisa bem medicamentosa, né? No entanto, o meu avô paterno, que é com quem eu tinha, né, tive mais proximidade, inclusive ele morava aqui nessa casa. Vovô foi parteiro lá atrás, né? E era que pediatra legal. geral. E vovô faleceu aos 95 anos, faltava 3 meses para ele fazer 96. Sabe o que ele tomava de medicação? O Geleia, quê? mel, própolis, uma taça de vinho por dia. Nos E últimos mais lúcido que a gente, né? Que nós duas juntas. Não, mais lúcido, mais lúcido. Ele, nos últimos 3 meses de vida, que daí ele foi experimentar uma quimioterapia lá, via oral, eu nem sabia que tinha na época. Via oral e que daí detonou de vez. Aí detonou de vez, super decaiu, no caso dele, né? Já tinha 95 anos, não ia fazer procedimento invasivo de cirurgia, não Sim. sei o quê. Mas, na minha opinião, ele tinha uma bela de uma adega, entendeu? E vovô apreciava muito essa adega. Se tivesse na minha mão tomar a decisão para um homem de quase 96, se ele ia fazer quimioterapia ou se ele ia continuar com própolis, com mel, porque ele comia, ele era o primeiro a sentar na mesa e era o último a sair. Ele comia super devagar, o bicho era fininho, comprido, forte que nem um cão. Ia falar, gente, vamos apreciar, vamos celebrar a vida, né? Uhum. E ritualizar com goles de vinho, com o que tem o lado saudável, sabe? Porque aquela química foi muito agressiva para ele. Em 3 meses ele decaiu e faleceu. Então, essa. Mas. E aí, não, eu contei isso por quê? Porque a minha referência, né? Então, meu avô, Uhum. ele olhava, né, para alimentação, sendo o primeiro a sentar na mesa, o último a sair, comendo super devagar, tendo aí como aliados, né, o própolis, a geleia real, o mel, bons alimentos. O vovô não gostava de açúcar, não. O lance dele era refeição mesmo, refeição bem feita, colorida, repetições, inclusive, mas ele comia com qualidade, né? Não tomava refrigerante, tranqueira não era com ele, o negócio dele era substância mesmo. Então, e teve uma saúde incrível, né? E quando ele tinha 92 anos, ele falou: Nega, estou pensando em parar de trabalhar. Eu falei, mas já? Mas já? 92? Então foi uma referência, sabe? Essa questão dos cuidados naturais e um homem de muito movimento. Acho que isso eu também me identifico com meu avô. Um homem de muito movimento. Ele andava de bicicleta, ele queria ver os amigos, ele gostava de música clássica, ele se fechava para ouvir lá no quarto música clássica. É um cara que produzia mel, que mexia com madeira, né? E muita coisa ao ar livre. Então tomava sol naturalmente, criava galinha. Uhum. Então, essas referências ancestrais, para mim, de autocuidado, promoção de saúde e um equilíbrio nessa casa morada, né, nesse templo chamado corpo, Uhum. nesse diálogo em equilíbrio com a chácara, por exemplo, né, que ele cuidava, uma coisa artesanal e tudo mais, isso para mim me faz muito sentido hoje, né? Uhum. Não, e Mari, assim, você falando, tem a questão, eu sempre, né, fazendo esse paralelo aí, mas assim, nesses corpos, né, que a gente está falando, nosso corpo físico, né, o corpo terrestre, né, o nosso planeta, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente começa a colocar nele alguns lixos, né? Então, assim, a gente vem disso de assim, nossa, fiquei triste, não, mas não posso chorar. Então, assim,
A gente vai guardando esses lixinhos, né? Então, num ambiente que, apesar, né, o trabalho que você falou, que você adorava, era um ambiente que, de certa forma, te travava, né? Te fechava, te deixava, né? Então, assim, esses lixinhos, né? E, assim, isso, a coisa da alimentação, o quanto que a gente coloca de lixo, né? Entre aspas, desse lixo todo, né? É veneno, agrotóxico é veneno. Então, assim, a gente com agrotóxicos, ou com transgênicos, ou com, né, enfim, açúcar, um monte de coisa, esses lixos que a gente vai colocando, né, para dentro, e é o mesmo movimento também com o planeta, né, que a gente está fazendo. A gente vai colocando, vai jogando tanto, né, o lixo de lixo mesmo que a gente tem como, né, lixo, que na verdade não pode não ser, né, se corretamente destinado, enfim, mas lixo quando a gente joga na natureza, né, todas essas coisas de resíduos ou até mesmo agrotóxico, a gente está contaminando, né? A gente contamina o solo, a gente contamina o planeta, a gente contamina o nosso corpo, né? A gente vai contaminando isso tudo. Sim, Oi? um corpo inflamado, intoxicado, Uhum. tem muito mais chances de produzir emoções, sentimentos, relações inflamadas, intoxicadas. Exatamente, isso começa a estourar uma hora, né? Então, assim, isso é psicossomático. Na verdade, assim, é quase o que não é, né, psicossomático. É uma parcela muito pequena o que não é, né? Porque a maioria é. Então, assim, a resposta desse movimento que a gente está acostumado em fazer, de ir colocando lixo, né, para dentro dos nossos corpos, físico e vou chamar de Gaia, né, o planeta, isso tem uma consequência, isso traz um retorno que, né, muitas vezes, na maioria esmagadora, é negativo. Então, assim, como que o planeta ele está reagindo a essa descarga de lixo e coisas ruins, né, que a gente está fazendo, né? Da mesma forma que o nosso corpo. Tem uma hora que ele começa a não aguentar mais, né? Porque ele precisa de uma energia para se regenerar daquilo, né, que é maior do que a gente tem, às vezes, é maior do que a gente pode produzir. E aí a gente começa a minguar, assim como o planeta. A gente tá colocando, tá jogando lixo, tá colocando agrotóxico, matando, não sei o quê, blá, blá, blá. Tem uma hora que ele começa a não conseguir mais regenerar. E isso começa a estourar de alguma forma. A ver esta pandemia, né, a qual estamos. Então, assim, tem gente que ainda não entende muito a relação. Fala assim, mas o que que tem a ver, né? O que que tem a ver que a gente vai adotando práticas que não são, né, muito interessantes, né, ambientalmente falando. A gente começa a invadir um espaço que não é mais nosso, né? Isso na natureza é muito claro. Nenhum animal invade o espaço do outro porque ele sabe que vai dar problema. Cada um tem o seu. Então, tem uma organização ali, tem uma escuta. Putz, esse aqui é o seu espaço, eu me retiro, né? Então, e o ser humano não tem isso, né? O ser humano, inclusive, é uma espécie que não tem muitas características que a gente vê em todas as outras espécies da fauna e da flora, né? O ser humano, ele sai da curva, né? Então, ele começa a invadir lugares que não são dele, né? Então, assim, isso começa... O vírus, ele já existia, né? Ele estava ali, tudo certo, no morceguinho, estava no seu ciclo, né? Não atinge o morcego, como atinge a nós, e ele estava ali, tudo certo. A gente veio e quebrou esse ciclo, o vírus saiu, né? Então, e assim, quantos outros a gente corre um risco altíssimo, né, de tirar do ciclo, né? Porque enquanto ele está no ciclo, está tudo certo. Então, assim, o que a gente fala do desmatamento, o que me deixa, assim, bastante angustiada, às vezes, com essa questão, o desmatamento. O que tem a ver, né?
tem a ver que a gente está aquecendo a Terra. E um corpo aquecido é um corpo com febre. É um corpo que precisa se cuidar, se tratar, porque ele não está bem, ele está em desequilíbrio, né? Então, realmente, ele está em desequilíbrio. E a gente, aumentando essa temperatura, né, do planeta, a gente está conseguindo derreter as geleiras, por exemplo, um dos efeitos. E lá existem, eu já li um artigo, né, falando de pelo menos 28 grupos de vírus que estão congelados há milhares de anos, né? Milhões de anos. Então, assim, a gente não sabe o que isso pode ocasionar. Então, por isso desse cuidado, né? Da gente ter esse cuidado, ter esse olhar, ficar um pouco mais atento com esse olhar do que a gente coloca dentro da gente de lixo, né? E o que a gente está jogando nesse corpo, nessa casa, né? Que é essa casinha aqui, e a casa onde moramos todos, né? O que a gente está colocando nela, o que a gente vai ter de resposta disso, né? Sim, e ainda paralelo a isso, né, trazendo para o corpo, a gente conta com uma indústria alimentícia, não alimentícia, né, porque um monte de ultraprocessados só destrói ainda mais as capacidades, né, máximas do corpo. Aliado a isso, uma indústria farmacêutica perversa, né, que enfraquece ainda mais, que anestesia ou que quer super, né, intensificar outras emoções ou sensações, chances são de enfraquecer mais o organismo, né? E aí você tem o que se Mas, vê de televisão, e, né? E daí passa o dia inteiro, sei lá, assistindo televisão, notícia, quantos mortos por dia, comendo salsicha, tomando refrigerante, num sedentarismo, e aí você joga um álcool, mas um cigarro por cima. Quer dizer, não dá, é insustentável, né? Então, exatamente. ter discernimento essas horas, conhecer teu corpo, conhecer como é que está seu sono, qual, né, a qualidade de xixi, cocô, como é que está a hidratação, como é que está a qualidade dos pensamentos, a qualidade daquilo que você se propõe a fazer, a qualidade sua enquanto relacionamento, né, com filho, com parceiro, com família, com sei lá quem. Uhum. É complicado, né? Se a gente não tem uma qualidade nesses elementos básicos, fica difícil a gente ter qualidade enquanto sociedade, enquanto aquilo que se propõe a fazer, enquanto, né, Com certeza. não tem clareza das coisas. Então, Sim, essa. uma mente desperta, com certeza, a gente vai fazer melhores escolhas Uhum. políticas, sociais, ambientais, familiares, relacionais. Todo, Uhum. Que tudo isso faz parte da saúde, certo? sim. Todo, né? Tudo isso que você falou é isso, reverbera na nossa saúde. Uhum. Até mesmo a saúde do planeta reverbera na nossa saúde, e a nossa saúde reverbera na saúde do planeta. Tá tudo, né, muito ligado. Então, assim, a partir do momento que eu faço uma escolha, por exemplo, de não ou tentar ao máximo reduzir os agrotóxicos na minha alimentação, eu estou fazendo uma escolha saudável para o meu corpo e Uhum. para o planeta, né? Então, eu vou, uma vez que eu não fomento essa indústria, eu estou contribuindo para uma outra coisa, né? Para a saúde desse planeta, para a saúde do solo, para a saúde dos lençóis freáticos, dos animais. Então, assim, eu estou contribuindo para a saúde global, né? É. A questão é que, assim, a gente não é muito educado para isso, né? Na escola, até onde eu me lembre, gente, a única experiência que eu lembro de ter tido ligada à alimentação foi que a professora de português quis apresentar nabo para gente. Né? As crianças tinham uma certa resistência com nabo, não sei o quê, então provamos nabo na aula de português. Mas só, em toda a E minha... garanto que muitas nem sabiam o que era. Não, não, não. Né? Então, em toda a minha lembrança de infância, não falamos sobre escolhas alimentares. Né? Os lanches eram sempre muita bolacha, todinho, aqueles sucos de caixinha, né? Então, Uhum, eu fui aprender essa história na vida adulta através de um colapso que meu corpo sinalizou.
que foi muito evidente. Uhum. Não tinha como não ver, né, 8 recorrências de Cândida em um ano. Em um ano. Um ano, era uma coisa absurda, né? Um inchaço absurdo, alergias, coceira, vômito, crises de choro. Gente, eu ficava desesperada. Teve ocasião que eu chegava, eu atendi uma paciente domiciliar, eu chegava na casa da paciente, eu lembro de chorar algumas vezes na frente. Eu falei, gente, como é que eu vou atender nessa situação de corpo? Né? Então, aquilo foi um divisor de águas, a vida mudou. Então, de Uhum. impressionante e inacreditável, a candidíase, que para mim, né, foi um inferno, foi desesperador por um ano, Eu lembro. se tornou uma grande mestra, uma grande aliada, porque o que eu aprendi de hábitos, de comportamentos, né, que eu não estava sendo a minha melhor parceira enquanto hábitos mesmo, cuidado comigo, de dar um tempo, de dar sabe, mais ritmo para a vida, mais leveza para a vida, mais pontos, Uhum. mais disciplina, mas uma disciplina gostosa, assim, não foi um fardo. Foi a melhor coisa que me aconteceu, assim, em termos de saúde, que eu me lembre. Foi chocante. Não, melhor coisa, porque não dá para romantizar aquele inferno. Quem já sabe o inferno? Mas Não, é um inferno. Não, foi muito bom. mas é isso que você fala de que não foi um fardo é, é impressionante, né? A partir do momento que você começa a mudar as escolhas, que você começa a sentir no corpo a mudança, você começa é uma coisa que assim é, tudo, né? Tem energia, né? E tal. Então, assim, a partir do momento que você começa a ingerir coisas e fazer coisas com energia, com uma essência natural, parece que aquilo realmente conecta e você fica, eu, pelo menos, eu comecei a ficar maravilhada, encantada, e não racionalmente, ah, não, isso está me fazendo bem, não, isso não está me fazendo, né? Não é, porque era uma coisa muito de energia, parece que realmente conectava e começava a fluir o negócio, né? Então você, a partir desse momento, não tem dificuldade nenhuma, né? Não tem. Você vem com um bolo de chocolate e uma mega sobremesa com várias coisas veganas que eu já aprendi a fazer, por exemplo, nossa, deliciosas e cheia de nutrientes. Gente, aquilo eu vejo quase como tipo e não vejo. A minha vontade é de ir naquele, porque o corpo sabe, né? O corpo sabe. Teve uma vez que me falaram, a gente tem fome, tem vontade de comer aquilo que está faltando no nosso corpo, Ah, né? isso daí ficou muito evidente para mim na gestação. Muito. Então, e aí, assim, o corpo sabe, então é uma escolha que não vai assim, ah, mas duvido que você não ia querer comer aquele bolo. Tem algum momento que sim, que seria aquela exceção que a gente falou no começo da live. Ai, não, hoje eu quero ficar na frente da televisão e não sei o quê. Tem, e televisão é o quê? É outro lixo que a gente consome, né? Entre aspas, tem coisas boas? Tem. Mas aquele momento de não querer pensar em nada, de não querer tem esse momento, mas a gente sabe que, assim, no vamos ver da coisa, o que sustenta, o que a gente quer mesmo no dia a dia, o que a gente precisa, o que nutre, o que a gente fatalmente, a partir do momento que você tem essa história com coisas mais saudáveis e tudo mais, fatalmente você vai para o mais saudável. É quase que Para mim, sem. foi uma ida sem volta, assim, sabe? Foi realmente uma ida Então, sem volta. E a gente ajuda o corpo ajuda a gente, né? Foi um divisor de águas, assim. A vida melhora muito, imagina. Pele, insights, sonhos, gestão de estresse, funcionamento, né? Produtividade, ideias criativas. Pô, fica tudo muito mais fluido, a gente fica mais esperto, mais atento, é uma qualidade mais sutil, né? Tá num nível físico, roots mesmo, mas ele tá num sutil também. Isso para mim foi muito uhum. evidente, assim, foi maravilhoso. É muito bom. Eu senti assim, sabe quando fala assim o astral, né?
como é que tá o seu astral, né? Então foi uma coisa que eu senti muito, assim. Eu consegui, assim, 2 meses realmente, assim, uma alimentação, o que eu acho que é maravilhosa, né? Assim, sem nenhum, é que nem o médico te falando, fica 30 dias sem isso, sem isso, sem isso, sem isso. Agora fica mais 90. Então, assim, no máximo, né? O máximo da alimentação. E, gente, é uma coisa muito doida, porque você começa a se sentir diferente, né? Parece que aquilo ali reverbera e parece que você acorda mais desperta já, né? Parece que você abre o olho, você vê aquela luz e aquela luz do sol, ela parece que entra em você com mais facilidade, tudo, né, fica muito mais fluido, você tem um outro astral, assim, né? Então, eu acho que é isso, né? Da gente e a gente começa a escutar, né? A gente tem que ter atenção aí para escutar essas. Porque não é uma coisa que vem e pum, a gente está muito acostumado com o pau, né? Que nem um remédio. Né? Uma vez teve a minha filha, Maria, que acho que está aí, ela teve dor de garganta. E eu tive uma série de dores de garganta, foi que nem a Cândida para você, né? Eu tinha assim, eu tomava um remédio, uma bomba de um antibiótico, passava 3 meses, em média, de novo, mas assim, era um negócio que eu tinha que dormir com um balde do lado para cuspir, porque eu não aguentava engolir saliva, não passava nada, eu chorava de dor, eu chorava, chorava. E assim, eu não sabia mais o que fazer, eu cheguei a tomar um comprimido que era a bomba master, que há, sei lá, mais de 20 anos atrás, eu acho, era R$ 70 o comprimido. Então, assim, a bomba, né? Bomba. E aí, assim, já não estava mais funcionando mais nada, porque era tão recorrente que eu tomava aquilo. Eu falei, gente, isso aí tá me matando. E aí, graças a Deus, eu cheguei, né, até a Veleda, que é antroposófica e tudo mais, não sei o quê, e eu comecei a tomar. E, assim, primeiro, nas primeiras ocorrências, na primeira, na verdade, demorou 3 dias, né, para eu ficar legal. Depois, na segunda, 2 dias eu tava bem. Na terceira, meu, um diazinho passou. Nas outras, eu sentia aquela coceirinha, tomava uma coisa natural e passava. E a Maria ficou com dor de garganta, com 39,2 de febre, e eu comecei a dar Veleda. Minha mãe quase morreu, né? Menina, ela vai convulsionar, não sei o quê. E eu falei, não, calma, calma, eu vou tentar mais um pouco. E aí fui, gente, assim, então a gente está acostumado com o, né, tomou sarou, né? Então a gente não escuta mais, né? Porque a gente está muito imediatista, né? A ver o mundo que a gente estava vivendo, né? Que a natureza veio e falou para, né? Para, não tá dando. Então essa coisa frenética, né? Até as coisas, inclusive de mídias sociais, é muito rápido, né? Tudo muito rápido. Então a gente não para prestar atenção muitas vezes, né? Ah, não gostei, passa. Não gostei, passa. Não gostei, né? Então, assim, é tudo muito rápido. Então, o que essa pandemia convidou, né? A gente desacelerar, voltar o olhar para nossa casa, para nós, né? Então, eu tô vendo muita gente se deparando aí com várias questões que estavam ali e não percebia, porque estava naquela coisa frenética, né? Então, essa calma para a gente conseguir se escutar, né? Ouvir melhor o que reverbera aí, né? Sem dúvida, Vou ler é aqui. um excelente momento inédito, assim, de. Cara, para tudo, olhe para os seus hábitos, olhe para comportamentos, olhe para suas escolhas, olhe para sua casa, Uhum, porque a gente nunca passou por isso, né? Eu estou lembrando aqui, agosto do ano passado, depois de ficar 1 ano e meio com profunda privação de sono, né? Porque eu estava amamentando e, enfim, desenvolvi umas insônias aí e tal, decorrentes da amamentação. Mas chegou agosto, eu tive um. Puta, eu achei que eu tava com dengue. Eu tava zoada, assim. Eu sentia uma dor nos ossos, assim.
uma coisa super esquisita, uma fraqueza profunda. Eu lembro que eu peguei Nini na escola, levei lá, falei, Pedro, é contigo, cara, eu preciso deitar. E por 72 horas, foram 3 dias, eu não, olha que interessante, eu não tive fome, eu sentia muita sede, muita sede. Então, eu tomava litros e litros de água de coco, chá, água de coco, chá, água, dormi, 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 dormi. E a fusão é tão interessante, né? Que foi a primeira vez que o Nino teve febre. Foi a primeira vez que ele teve febre. Junto. Hum, E ele também teve os mesmos sinais. Ele não queria mamar, ele não queria comer. Não, ele não queria comer, ele só queria mamar. Né? E teve um dos dias que ele ficou 2 dias com febre. Num dos dias ele não queria mamar. Eu falei, gente, eu vou relaxar porque eu tô nesse processo. Eu tô entendendo que meu corpo quer uma pausa geral. E eu dormi, e dormi, e dormi, e dormi, e dormi. Acordava, dormia, acordava, dormia. Tomava nossa, própolis, chá de gengibre, limão, mel, e foi assim. Em 3 dias, nossa, era tudo que eu estava precisando. não Dormir, eu é? saí daquela ótima, muito mais fortalecida, o corpo agradecendo, sem olheiras, entendeu? Foi fantástico. Nossa. Não, e Legal. eu acho que é um tempo, assim, que eu acho que fisiologicamente a gente, né, não escuta, mas eu acho que é esse o tempo, porque eu já passei por isso 2 vezes. Uma delas, eu estava grávida, do João, e eu fiquei doente, fiquei com febre, e eu, assim, eu fico com febre, me derruba, né? E eu me larguei na cama, né? Meu ex-marido falou, mas e aí, você não vai tomar nada? Você não vai fazer nada? Eu falei, não, não, meu corpo precisa se recuperar, entendeu? Eu falei, não, ele já está em processo, porque eu tô com febre. Então, a febre, o que que diz pra gente? Meu pai falava isso, né? A febre, a gente fica tomando remédio para baixar a febre, Né? enquanto a febre é o seu corpo reagindo. É, é, Então, e a gente brecar esse processo, não, não pode estar com febre. Como assim não pode estar com febre? Eu não estou bem. Então eu preciso, né, lutar. O meu corpo está lutando para, né, sanar aquele mal, enfim, às vezes um vírus, às vezes, né, uma bactéria, enfim. E aí eu falei, não, eu não vou tomar nada. Principalmente ainda porque eu estou grávida, né? Eu não vou tomar nada. Isso não faz o menor sentido para mim. E foi esse o tempo que eu fiquei. Eu fiquei 2 dias, na verdade, fiquei 2 dias, no terceiro já conseguia, já levantava e tal. Mas assim, 2 dias na cama, largada. E assim, é isso, exatamente isso. então, Não, isso que você falou. a solução, Dormir. porque assim, se ela está lá, foi porque a gente andou ultrapassando limites que não deveríamos, Uhum, né? exatamente. Essa não vai parar, gata? Então tá bom, então deixa que Eu paro você então. vai ser obrigada a ficar 2 dias na cama. E aí a melhor coisa. Não, e parece que. Você se restaura, o sono é Uhum. maravilhoso. Nossa, você sai super disposta, tendo ideias de mudança depois, né? Não, e parece que tá aquele loading, né? Subindo assim, né? Recarregando, loading. E era exatamente isso. Eu dormia, aí eu dava aquela acordadinha, assim, aquela olhada e dormia de novo. Ai, que Ficava delícia. dormindo, acordava para tomar água, assim. É exatamente isso. É o que o corpo precisa, né? 2 minutos e meio. Ixi, eu queria agradecer o Não, comentário da Ângela que eu li agora. peraí, eu falei que a gente levanta só para fazer aquele xixi de 2 minutos e meio. Não faltam 2 minutos e meio. Ah, tá. Mas de qualquer forma, eu quero agradecer. Faltam 6. Tem tempo ainda. Não, mas eu queria. É que eu li agora há pouco. Eu não consigo muito assim falar e ler ao mesmo tempo, prestar atenção em tudo. Então eu tô lendo agora o comentário da Ângela. Eu queria agradecer bastante. Que bom, né? Que bom. A gente precisa mesmo desse mudar um pouco aí, né? As nossas formas de pensar e fazer as coisas, né? Acho que tá bem emergente, assim, bem urgente isso. Sim, e eu acho que os benefícios de se olhar para o corpo, né, desenvolver essa potência pessoal mesmo, de autoconhecimento, de identificar como o seu território funciona,
Para mim, foi o açúcar, o glúten e laticínios, né? Tirou, resolveu uma série de coisas e tal. Mas como que funciona para você, né? Qual é o teu ritmo, qual é o teu Uhum. fluxo, o que que reverbera melhor? O corpo, a gente ajuda o corpo ajuda a gente, né? Ele vai naturalmente retornar sinalizando o que que caiu bem ou o que que não caiu, né? Então, Uhum. que o nosso papo de hoje foi esse convite de cada um olhar para si, no entanto, sabendo que a gente é corresponsável por uma construção social, ambiental, relacional, né, interpessoal, que isso tudo afeta. A qualidade do que a gente se nutre vai nutrir também as nossas ideias, os nossos sentimentos, as nossas relações, Nosso entorno. nosso entorno, exatamente. Né? O papo de hoje foi nesse sentido. Fica o convite para cada um fazer essa autopesquisa aí, essa investigação do que flui, né? E se quiser contar para a gente depois o que funcionou, eu tenho curiosidade em saber. Eu também. Eu vou adorar saber, porque realmente é muito importante. A gente realmente acabou se desconectando aí, né, da nossa força, da nossa, né, nosso poder de regeneração, né? Então, assim, e é maravilhoso, gente. É isso que a Mari falou, que uma vez que a gente entra em contato com isso, que a gente sente, né, e não necessariamente na planilhinha e racionalmente, mas a gente sente essa mudança, a gente vê isso acontecendo, nossa, não tem como, não tem como voltar para trás, né? Não tem como, é uma vez visto, acabou, você não consegue, né? Então, fica mesmo assim esse convite dessa pesquisa aí, né? Eu achei interessante essa palavra, né, fazer uma pesquisa mesmo, né? E eu sou muito grata que eu tive esses insights aí, esse colapso que me ensinou lá atrás, antes de gestar. Porque a minha gestação foi muito massa, foi muito massa. Eu tive um parto que eu parei respirando, porque na gestação inteira eu ajudei meu corpo. Cara, atividade física, pilates, alimentação, silêncio, uma série de coisas. E um parto que foi muito massa. E o pós-parto foi, roots, foi muito roots, foi super desafiador. Inclusive, eu posso falar sobre isso qualquer hora. Mas, né, Sempre é, né? o que tem atrás de tudo isso, né? O lance do autoconhecimento realmente faz toda a diferença, por todas as escolhas, né? Até por escolher gestar daquele jeito, parir daquele jeito e encarar um pós-parto muito, muito, muito desafiador, né? Com os recursos Sim. que eu tinha. E, De e casa. encarar o padrão, né? Encarar o padrão. Eu acho que isso eu senti muito, assim, a partir do momento que eu optei por parir de uma forma que não era a convencional, que não era o padrão, nossa, como a gente tem que, né? Então, ficar bastante atento com esses padrões, né? De tanto de alimentação quanto, né? Essa não escuta, e a gente realmente tem que ter se unir um pouco até, né, nessa coisa dessas escolhas que às vezes a gente faz que não seguem os padrões e muitas vezes, nossa, ai, como você é xiita, ai, como você é naturalista, ai, como você... Não é tanto, né? Aqui, Lili, falta 1 minuto e meio agora. Mas o meu convite é justamente para que cada um busque se conhecer, para conhecer o caminho que funciona para você. Né? Qual Uhum. o curso que faz sentido para você, respeitosamente? Porque cada um de nós já é um planeta, né? Super diverso, super Universo. super maravilhoso de virtudes e potenciais, assim. Então, o que que faz sentido para você na tua caminhada, né? Nessas referências de autocuidado, das escolhas para a vida, como você se posiciona, como você aproveita as oportunidades, né? Da melhor maneira possível. Fica um convite. O corpo guiança tem a ver com isso. É esse o caminho, é esse o ponto. Conexão Oicos também tem esse convite, gente. Com focos um pouco diferentes, mas é isso. Tudo muito alinhado, assim. Tudo muito integrado, né?
Bom, Mari, como está acabando, eu queria agradecer o seu convite. Agradecer aí a participação de todo mundo. Não dei, confesso, estou vendo aqui os comentários. Mas é isso. Queria 10 agradecer segundos. muito. Gente, obrigada. 10 segundos? Por topar esse papo. Obrigada, galera. Um beijo.